Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? A todas as pessoas, mais uma vez nós estamos aqui, porque Deus assim nos permitiu, amém? Que Deus ele venha nos abençoar grandemente. Estamos aqui mais uma vez para nós aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos tratar sobre o Gálatas, nós estamos trabalhando um pouquinho sobre o livro de Gálatas, e hoje o tema que nós vamos trabalhar é Paulo e a sua chamada. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a chamada do apóstolo Paulo, né? E vamos aprender muita coisa. Você que for entrando aí no TikTok, vai compartilhando essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus, amém? Que você que for entrando aí, vai compartilhando, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Rosângela entrou, Deus abençoe, que as pessoas possam ser alcançadas. Pablo Miguel, Deus abençoe, Pablo. Que as pessoas sejam mais alcançadas pela palavra do Senhor, não é? E que a vida das pessoas possa ser mudada com o Evangelho, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Agnaldo, também estou aqui na rede social. Boa noite, Pablo. Estou aqui na rede social para trazer um pouquinho da palavra, né? Para trazer um pouquinho do Evangelho, um pouquinho da palavra do Senhor, estudar a Bíblia, né? Para nós compreender um pouquinho sobre a palavra do Senhor, não é? Graças a Deus que nós temos aí a rede social, porque tem muitas pessoas que não podem ir para a igreja, não é? Porque trabalham. Outros estão acamados, enfermos, estão em hospitais, né? Internados, estão enfermos, outros estão fracos na fé, né? Sem ânimo de ir para a igreja cultuar. E glória a Deus ao Senhor, que o Senhor preparou as redes sociais para que nós possamos entrar e falar um pouquinho da palavra do Senhor. E graças a Deus também que nós moramos num país laico, né? Um país laico onde nós possamos, por enquanto, pregar a palavra do Senhor, né, para as pessoas. José Antônio, Deus abençoe. E que bom, né? Que bom que nós temos a rede social. Ela é boa e ao mesmo tempo também é má, né? Dependendo de quem está usando ela. Não é a rede social que é ruim, é as pessoas que utilizam de forma errada as redes sociais, né? É tão bom a gente entrar na rede social e ver uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de motivacional, aonde impulsiona a gente a prosseguir, a caminhar, porque a vida é tão dura, né, meu irmão? O dia a dia da gente é tão duro, trabalho, família, não é? Problemas para resolver no dia a dia, né? E quando nós chegamos à noite, nós queremos ter um descansinho, descansar a cabeça, ver aí as coisas que estão acontecendo, né? E as redes sociais nos proporcionam isso, né? Infelizmente tem pessoas que usam ela para o mal, né? Tem pessoas que usam ela para poder denegrir a imagem do outro, falar mal do outro, né? E é assim, né? Cada um vai ser responsável pelos seus atos, né? Quando Jesus voltar, eu creio nisso, né? Que nós possamos entrar na rede social e trazer coisas boas para a pessoa. E o meu intuito aqui neste lugar é isso, trazer uma palavra de motivação, uma palavra boa, a palavra do Senhor, a palavra de Deus para os corações, para aqueles que crêem, para aqueles que não crêem também, não é? Independente de religião, porque no céu não vai entrar religião, no céu vai entrar pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Até porque Jesus ele nunca pregou religião. Jesus ele ficou aqui nesse mundo por 3 anos, né? E esses 3 anos de ministério do Senhor Jesus, ele nunca falou de religião. Ao contrário, ele sempre lutou contra a religião, contra os religiosos. E nós sabemos que a religião é o mal de toda a humanidade, é a religião, né? A própria Bíblia diz que nenhum religioso ele dará o reino do céu. Nenhuma religião vai dar o reino do céu, né? Então Jesus, enquanto ele ficou aqui por 3 anos, ele pregou a graça, pregou o amor, pregou a igualdade, né? Nós sabemos que no passado, né, a mulher não tinha igualdade com o homem. Jesus ele veio e começou a pregar a igualdade da mulher na sociedade, a igualdade dos negros, né, das pessoas. Então, Jesus é isso, meus irmãos.
Jesus é igualdade, Jesus é amor. O verdadeiro evangelho é cuidar do pobre, das viúvas e dos necessitados. E qual a maneira de eu cuidar? É trazendo uma palavra. Não tenho condições financeiras, mas eu tenho a palavra do Senhor, eu tenho entendimento. Graças a Deus, Deus me deu o prazer de estudar, me chamou para essa graça. Eu estudo a Bíblia, eu sou uma pessoa que estudo muito a palavra do Senhor, tenho bagagem para pregar o Evangelho, não é? Então, glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então, você que vai entrando aí nessa live, vai compartilhando. José Antônio, compartilha essa live, né? Para que as pessoas possam ser alcançadas, amém? Incentive seus espectadores a compartilhar a live, né? Você que vai aí ouvir, compartilhe essa live em nome de Jesus para que as pessoas possam ser alcançadas, amém? Eu creio que a palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Ela é poderosa para mudar corações, mudar mente, mudar pensamentos, né? Mudar atitudes, né? E assim, o mundo é dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antes de Cristo foi uma coisa, depois de Cristo foi outra coisa totalmente diferente. Depois de Jesus Cristo, tudo mudou na nossa vida, né? Nós passamos a uma mudança de vida para a nossa, né, missão aqui na Terra. Amém? Então hoje nós estamos aí estudando o livro dos Gálatas. Hoje nós vamos aprender sobre Paulo, sobre o chamado de Paulo, como Paulo foi chamado, por que Paulo foi chamado, né? E é isso que nós vamos aprender, Gálatas, né? No texto Gálatas, nós vamos ler primeiro um texto Gálatas 1:24 e depois nós vamos ler o texto com um contexto, porque a regra é missionário Leandro. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Amém? Eu não sei convidar as pessoas ainda, eu não sei. Você que sabe aí, se vocês puderem me ensinar como convida as pessoas para participar, porque eu estou vendo aqui que aparece o nome aí, está aparecendo aqui, convida o missionário Leandro, convida as pessoas, né? Então, assim, eu não sei ainda fazer isso, mas eu acredito que mais para frente a gente vai, né, pegando intimidade aí com a rede social. Esse é a minha terceira live no TikTok. Eu fazia muita live no Facebook, né? No TikTok eu estou começando agora. Amém? Então eu creio que Deus ele possa fazer maravilha na nossa vida, né? O Senhor ele vai nos dar capacidade, não é? Deus ele não faz nada sozinho, né? Deus ele só age quando a gente reage, né? Então a gente age e Deus reage, né? Por isso que o Senhor fala, né, que nós temos que buscar Ele em espírito e em verdade, né? Aí Ele vai nos capacitar, vai mostrar caminhos, vai nos dando estratégia para que nós possamos passar pelas tribulações, pelas dificuldades que não são poucas, não é verdade? Pelas afrontas no dia a dia do nosso trabalho, como nós somos afrontados, né? Pelo governo, por essas leis, né? Pelas pessoas que não têm temor do Senhor, não é? Muitas das vezes nós somos perseguidos, né? Por palavras que as pessoas não pensam e falam, machuca, né? Humilha os mais necessitados, né? Como as pessoas mais necessitadas são humilhadas, né? Então, a palavra do Senhor é para isso, né? Para nos dar um pouquinho de ânimo, um pouquinho de consolo, para que nós possamos prosseguir na nossa jornada, amém? Vamos meditar na palavra, estudar a Bíblia, né? E acreditar no futuro melhor. Estamos aí logo na eleição para o próximo presidente, né? Que o próximo presidente que for comandar o nosso país, que ele seja um bom presidente, que ele faça o melhor para o povo, para o cidadão brasileiro, né? E que realmente esse Brasil possa ter uma real mudança, na verdade, e é isso que nós esperamos, né? Que nós viemos
ouvir a política, estudar mais sobre a política, né? Ou ver os debates, para que você saiba em quem você vai votar realmente, né? Nas próximas eleições aí, Deus ele vai dar estratégia, amém? Então você que for entrando aí, compartilhando, vai compartilhando essa live para que as pessoas possam ser alcançadas, amém? Antes de nós entrar no texto, antes de nós ler a palavra, vamos orar, né? Como é de praxe. Nós não podemos nunca abrir a Bíblia sem uma oração. Primeiro você ora, pede entendimento, conhecimento para o Senhor e depois abre a palavra do Senhor que Deus ele vai revelar para você aquilo que está em oculto. Nunca, jamais, a regra principal de você entender a Bíblia é a oração. Nunca você abre a Bíblia sem orar antes, sem pedir sabedoria para o Senhor. Amém? Então vamos orar para que nós possamos entrar na palavra, amém? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, nós entramos na Tua presença nessa noite para ouvir a Tua palavra, Senhor, que está, meu Deus, no livro de Gálatas. Hoje, meu Deus, o Senhor vai falar conosco a respeito do chamado do seu servo Paulo. Aquele que perseguia a igreja, Senhor, e de perseguidor passou a ser perseguido. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem muitos a nos ensinar através do teu servo Paulo, através dos Gálatas, Senhor, através dessa palavra maravilhosa. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, com o teu Espírito Santo sobre a nossa vida, não só na minha que vou ministrar, mas na vida daqueles que vão ouvir essa mensagem. Aonde chegar a voz dessa mensagem nas redes sociais, que as pessoas podem ter uma real mudança. Que o Senhor venha, meu Deus, abrir os ouvidos espirituais, a mente espiritual, os olhos espirituais dos ouvintes, para que eles ouçam e enxerguem e entendam aquilo que vai ser falado neste lugar. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Meu Deus, a palavra igreja, eclesia, é reunião de pessoas. Meu Deus, reunião de pessoas, eu creio que aqui na minha casa eu estou aqui pregando sozinho, mas aqui tem milhões e milhões de pessoas que vão ouvir essa mensagem. Então aqui estão reunidas a tua igreja. Aonde tiver reunião de pessoas falando no teu nome, ali é a igreja. Não é templo, não é coisa feita por mão de homem, porque a tua palavra diz que o Senhor não é um Deus que não habita em templo feito por mão de homem. O Senhor não está dentro de templo religioso. O Senhor está dentro do coração das pessoas quando elas se reúnem para falar do teu nome. Nunca, Senhor, o Senhor vai habitar em templo feito por mão de homem, porque tudo que nós fazemos, Senhor, é imundo. E a tua palavra diz que o Senhor não habita em lugar imundo. Então, meu Deus, o Senhor não está dentro de quatro paredes, não. O Senhor está dentro do coração daquele que fala da tua palavra, daquele que prega o teu evangelho, daquele que evangeliza, daquele que faz a caridade, daquele que cuida do pobre, das viúvas e do necessitado. Senhor, isso sim é ser igreja, é reunir como pessoas, Senhor. E eu creio que aqui, nesse momento, vai virar uma igreja nessa rede social. Milhões e milhões de pessoas vão estar reunidas nesse lugar para ouvir essa mensagem. E eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem que vai ser pregada hoje vai alcançar os corações. A tua palavra vá e produz o resultado para o qual ela foi mandada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Já começo derramando bênçãos do Senhor na vida de cada um de vocês, ouvinte. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa live. Vamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Hoje o tema é Paulo e sua chamada. Paulo e sua chamada. Gálatas. Nós estamos aqui estudando o livro de Gálatas, né? Essa é a terceira lição, amém? E hoje nós vamos falar sobre o chamado de Paulo. Gálatas 1, 24. E glorificava a Deus a respeito de mim. Gálatas 1, 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Este é o texto. Depois nós vamos pegar o texto com um contexto, porque a regra da hermenêutica é um texto fora do contexto, ele vira pretexto para a heresia. Amém? Então, Gálatas 1, 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Meus queridos irmãos, Paulo conta um pouco da sua história para defender o seu ministério e mostrar que a mensagem que pregavam não era estranha aos apóstolos
de Jerusalém. E nesta lição estudaremos uma parte da vida de Paulo em que ele precisou mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Amém? Nós veremos também que não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado àquelas igrejas. Paulo não se esqueceu das atrocidades cometidas por ele antes de seu encontro com Jesus contra a igreja de Deus, mas veremos que ele mostrava que a graça do Senhor o salvou e que o seu apostolado era um sinal do poder transformador, não da lei, mas do evangelho. Amém? Então Paulo ele não esqueceu do que ele fazia contra a igreja, o perseguidor da igreja, não é? Então ele mostra aqui que Deus o salvou, não é? Para pregar o evangelho. Deus o salvou porque Paulo ele tinha um chamado. Amém? Agora nós vamos ler um texto, o texto com contexto. Nós lemos Gálatas 1, né? 24. Agora nós vamos ler do Gálatas 1, do 11 ao 24, para nós ter um contexto, porque que nem eu falei no começo, um texto fora do contexto, ele vira pretexto para heresia, né? Toda vez que nós formos ler um texto, nós temos que ler o texto e também ler o contexto, para nós entender o que aquele texto está falando, não é? Para nós montar um arcabouço, para nós interpretar o que aquele texto realmente está falando. Porque o que tem de gente dentro da igreja que fala, que prega um texto fora de um contexto, né? E monta aquele carnaval em cima do altar e não tem palavra, só tem palhaçada. Essa é a verdade em cima do altar, né? Então Gálatas 1, do 11 ao 24 vai dizer assim, ó. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguiam a igreja de Deus e a assolavam, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu país. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Então este é o texto que nós vamos trabalhar, o chamado de Paulo. Meus irmãos, Paulo dá continuidade à carta aos Gálatas, mas nesta sessão ele conta um pouco a sua história e por qual motivo ele faria isso. O seu ministério e sua mensagem estava sendo atacado por ele não ter sido dos apóstolos de Jerusalém. E a tática dos judaizantes era desqualificar Paulo como apóstolo, para depois desqualificá-lo a sua mensagem. E de que forma tentaram fazer isso? Os inimigos de Paulo provavelmente conheciam
o seu passado e tentaram colocar isso em foco para descredibilizar o apóstolo. Por isso, ele entendeu ser necessário, ainda no início de sua carta, apresentar uma parte da sua biografia, não para se exaltar, mas para mostrar o que a graça de Deus pode fazer por um pecador. Amém? Então essa é a história de Paulo. Os judaizantes estavam querendo desqualificar ele, porque Paulo ele era judeu, né? Ele foi ali ensinado aos pés de Gamaliel, então ele era um judeu zeloso da lei de Moisés, ao ponto de perseguir toda a igreja. Estevão, na morte de Estevão, ele consentiu a morte de Estevão, né? E Paulo ele perseguiu demais o povo da igreja, né? Da igreja primitiva ali. Então Paulo ele era um judeu, né? Raiz, zeloso da lei, né? Perseguia as igrejas, maltratava, matava, né? Humilhava os cristãos, né? E até o dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, que ficou cego por 3 dias. Todos nós conhecemos essa história, uma história linda de encontro, né? O encontro do coração de pedra, né? Com o Senhor, que faz o coração se tornar carne. Amém? Então Paulo ele começa, né, a se defender ali, porque estavam querendo colocar a fé dele em xeque, né? Os judeus estavam querendo provar para aquele povo que Paulo ele não era convertido. Amém? Vamos aqui trabalhar 3 pontos. O primeiro ponto é o Evangelho de Paulo. Vamos entender aqui o Evangelho de Paulo, né? Como começou o Evangelho de Paulo? Paulo faz sua defesa, meus irmãos. A história de vida de uma pessoa tem importância. De onde ele veio, o que aconteceu na sua vida, que adversidades enfrentou e que tipo de acontecimentos moldaram o que a pessoa é hoje, pode nos servir de exemplo. Paulo se preocupa em estabelecer as suas credenciais, não é? Narrando um pouco a sua história. Mas por um motivo nobre, falsos mestres que tinham ido à galáxia tentavam desqualificar o seu ministério, não é? E é comum, meus irmãos, em nossos dias, um indivíduo chega a uma determinada posição na sociedade que terceiros desconhecedores de sua história o avaliem, não é verdade? Como alguém que teve sorte, que teve ajuda, que no fundo não merece a posição que ocupa, ou que a sua história não corresponde à função em que está. Não é? Isso é comum nos dias de hoje, no seu trabalho, né? Eu creio que alguém aí que vai me ouvir já aconteceu isso. As pessoas dentro do seu trabalho querendo desqualificar o seu potencial, achando que você não tem a capacidade, que você só tem esse cargo na empresa porque você conheceu alguém, você conhece o dono, ou você é filho do dono, ou você é parente do dono. As pessoas sempre vão tentar desqualificar, né, o seu poder, desqualificar o seu caráter. E era isso que estava acontecendo aqui com a vida de Paulo. Os judeus estavam querendo desqualificar Paulo. Por isso devemos ser cautelosos em nossas opiniões, na verdade, e pensar bastante antes de falar coisas, desconhecendo fatos. Paulo, ele não conta a sua história para impressionar os Gálatas, não. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, né? Nós primeiro temos que ter conhecimento, né, do que está acontecendo, dos fatos. Você sabe o que é o significado da palavra justiça? A palavra justiça não é você ir lá e fazer justiça com a própria mão, não. A palavra justiça significa você não tomar atitude se você não tem conhecimento de causa daquilo que está acontecendo. Então a palavra justiça é não se envolver naquilo que você não tem conhecimento de causa. Por que a polícia faz justiça? Porque a polícia
aconteceu algo, a polícia começa a trabalhar em cima daquilo, começa a criar fatos naquele acontecimento, aí depois que existem fatos, a justiça prega a justiça, né? É por isso que o símbolo da lei é uma mulher uma mulher com a balança na mão e ela tem a visão tapada. Por quê? Porque aquilo ali significa que a justiça ela é cega, né? A justiça ela é cega por quê? Porque ela precisa criar fatos para poder enxergar o que aconteceu, né? Então, muitas das vezes vão tentar desqualificar você, porque não tem o conhecimento do realmente o que aconteceu com você. É que nem diz por aí, todo mundo fala das cachaças que eu bebo, mas ninguém fala dos tombos que eu levo, não é verdade? É o ditado do mundo e é um ditado bem certo, né? Então as pessoas não viu a sua dor, não viu pelo que você passou, não viu as noites que você ficou acordado estudando, não é? Não viu quantas vezes você perdeu o sono, quantas vezes você deixou a sua esposa, seu filho dentro de casa e foi fazer hora extra, né? Para você estar no patamar que você está hoje, com o carro que você tem, a casa que você tem, ninguém nunca nasceu rico, não é verdade? As pessoas se tornam ricos pelo esforço, né? Existem aqueles que são chamados herdeiros, né? Mas geralmente os herdeiros acabam com a herança rapidinho, né? Por quê? Porque nunca trabalharam, não sabem o que é se esforçar, né? E na nossa jornada sempre nós vamos encontrar alguém que que quer nos desqualificar. E era isso que estava acontecendo com Paulo. Ele não faz com o objetivo de comover os seus leitores, e sim para mostrar que ele tinha autoridade para pregar e defender o evangelho aos gentios. Histórias e testemunhos sempre nos fazem lembrar de que as nossas lutas podem ser muito parecidas com as de outros irmãos, não é verdade? E no caso de Paulo, é possível que os Gálatas não tivessem, quando foram evangelizados, conhecido com detalhe o seu passado como perseguidor. Amém? A expressão já ouviste, meus irmãos, é um indicativo de que Paulo falou um pouco de sua história, provavelmente enquanto os evangelizavam, não é? Mas o que ele vai descrever a seguir reforça ali a sua história, vai reforçar ali a sua história. A seguir reforça a sua autoridade, o apóstolo visto que recebeu o evangelho do Senhor Jesus, não é? E não de homem algum. Ele não foram comissionado pela igreja de Jerusalém, mas pelo próprio Cristo. Então Paulo ele não foi ali comissionado pela igreja, mas sim pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, ficou cego por 3 dias, foi ali para a rua direita ali e ficou ali orando até que Deus mandou o servo ir lá e curar ele daquela cegueira. Então Paulo ali, ele se converteu para o cristianismo, ele teve um chamado não de homem, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Paulo não fazia parte do apostolado, né? Paulo ele não era um dos 12, né? Dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Paulo ele não conhecia Jesus, né? De andar com ele. Paulo teve um encontro com Jesus, né? Na verdade, Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então, o perseguidor passou a ser perseguido. Então, nós podemos ver aí que as pessoas estavam querendo desqualificar, né? A história de Paulo, querendo desqualificar o chamado do apóstolo Paulo, como muitas pessoas tentam nos desqualificar o nosso chamado, né? E é assim e sempre vai ser, né? Enquanto nós estivermos aqui, não vai mudar isso, vai ser sempre assim. Você sempre vai encontrar alguém querendo desqualificar você, querendo colocar você para baixo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só existe uma pessoa que pode parar você. Só existe uma pessoa nesse mundo que pode parar você. E essa pessoa é você mesmo.
A única pessoa que pode paralisar você é você mesmo. Não existe a historinha de vítima da sociedade, não existe isso. As pessoas são vítimas de si mesmo. Dentro de cada um de nós existe um gigante. Existem dois seres. A maior luta nesse mundo não é contra as pessoas que estão em minha volta. A maior luta nesse mundo é contra mim mesmo. Só eu tenho o direito de me derrubar. Só eu tenho o direito de me paralisar. Só eu tenho o direito de falar para mim que eu sou capaz ou não sou capaz. Nunca na vida você... Nunca na sua vida você permita que as pessoas possam dizer o que você deve ou o que você não deve fazer. Nunca entra nessa modinha de terceiros querer te defender. Você é inteligente o suficiente para se defender. Então não permita que as pessoas desqualifiquem você, desqualifiquem seu chamado, desqualifiquem a sua profissão, não é? Desqualifique você como esposa, como marido ou como filho, né? Todos nós temos uma qualidade, não é? E todos nós temos um chamado nesse mundo. Segundo ponto, ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Paulo, ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Que tipo de evangelho Paulo estava ensinando e pregando? Meu irmão, o evangelho é um só, mas judeus e gentios, eles tinham culturas distintas e foi necessário mostrar, né? Foi necessário mostrar que da mesma forma que o evangelho dos irmãos de Jerusalém tinha como fonte o Senhor Jesus, os dos gentios também tinham o Senhor Jesus como fonte, amém? A mensagem de Paulo não era diferente do evangelho dos apóstolos, não era. Em Jerusalém, a base é a origem da igreja. A salvação continuava sendo pela fé em Jesus, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois dos gregos, diz Romanos 1:16. Amém? Então a salvação é por Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode te salvar. Só Jesus pode te salvar. Ninguém pode interceder por você lá na glória. Não pode. Isso é coisas que a religião coloca em cima de você. Que fulano de tal pode te defender. Que fulano de tal pode isso. Não, não. Só Jesus salva. Pedro, Paulo, João, Lucas, Timóteo, Moisés, Abraão, Isaac, Elias, Eliseu, Jacó, ninguém deles morreu por você, ninguém. Maria, ninguém deles morreu por você, ninguém. Só quem morreu por você foi Jesus Cristo. E o seu marido, a sua esposa não morreu por você. Eles não podem salvar. Seu filho não pode fazer nada por você. Só quem pode te salvar é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Não é por Moisés. O povo de Israel, Jerusalém, o povo judeu, tinha Moisés como um Deus, como um Salvador, como um intercessor, assim como muitas religiões têm intercessor. Só que o único ser que intercede por você na glória só é Jesus Cristo, ninguém mais. Ninguém mais. Não adianta você adorar outros deuses, não adianta. Só Jesus salva. A salvação ela continuava sendo pela fé em Jesus. Continuava sendo, vai ser e sempre será pela fé de Senhor Jesus. Grupos culturais diferentes, mas o mesmo evangelho da salvação. É possível que em nossos dias haja também pessoas que alegam ter recebido uma nova mensagem da parte do próprio Senhor Jesus. Entendemos que Deus pode nos trazer revelações, pode sim, específica por meio de dons do Espírito, mas nunca essa intercessão será contrária ao que está escrito na palavra de Deus, não muda, é a única. Paulo diz assim: se até um anjo vier pregar um outro evangelho de que nós não pregamos, é maldito. Foi o que nós aprendemos aí na segunda lição, é anátema, é maldito. A palavra é a mesma, ela não muda.
Ela não muda, ela continua sendo eficaz. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, ninguém mais morreu. Infelizmente, é isso aí. Tem coisas, meu irmão, que tá mais na cara do que nariz, mas só que as pessoas usam a religião para poder roubar a sua salvação, confundir a sua mente. E eu digo isso em todo lugar. Nos dias de hoje, meu irmão, se tem uma religião que mais é idólatra, é a religião cristã, a evangélica. O que tem de idolatria dentro da igreja evangélica hoje em dia, meu irmão, eles estão ganhando 1000 vezes mais do que qualquer outra religião que adora outros deuses. A igreja cristã, a igreja evangélica está numa idolatria, as pessoas idolatrando o homem. Você pode ver aí nas redes sociais aí, multidões e multidões seguindo cantores gospel, seguindo pastores, seguindo homens, não é? É uma briga por causa de poder da igreja, uma idolatria, pessoas idolatrando paletó, rosa, sal, óleo. Que eles dizem que é ungido, mas não existe. Não existe óleo ungido. O óleo é para unção e hoje em dia não unge mais ninguém. O rei Davi foi ungido porque era a lei do Velho Testamento. No Novo Testamento o azeite é só para ungir os enfermos, não é para ungir mais nada. Não é, não adianta, não tem mais unção. Então as pessoas hoje ficam dentro da igreja evangélica, ficam idolatrando o pastor. O meu pastor é isso, fica idolatrando o homem. Vai idolatra toalhinha, rosa, sal, azeite. Coloca lá no altar aquela arca do tesouro e a Bíblia diz que não pode e fazem. Traz a pretexto do judaísmo para dentro da igreja evangélica, não é? Então, se tem um povo mais idólatra hoje em dia é os cristãos, que prega contra a idolatria, mas faz pior do que quem é idólatra. Faz pior do que as outras religiões que idolatra. Que aqui, infelizmente, eu não posso dizer o nome. Não que eu esteja falando mal, não. Não estou falando. Cada um com a sua fé, não é? Cada um com a sua fé. Eu não vim aqui para usar a rede social para atacar a religião de ninguém, não. Porque eu também já fui de outra religião. Antes de eu me converter, eu fui dono de 3 terreiros de candomblé. Sou feito no candomblé. Só que eu tive um encontro com a graça. Eu não posso atacar a religião afro-brasileira. Não posso atacar, não cabe a mim, eu não sou juiz. Eu não sou chamado para ser juiz de ninguém. O juiz é o Senhor Jesus. E eu falo uma coisa com toda certeza no meu coração, irmão. Vai ter mais pessoas do mundo salvas do que pessoas que estão dentro da igreja. Vai ter pessoas que estão dentro da igreja há 50 anos, vai para o inferno. E vai ter uma pessoa que vai estar dentro de uma religião, vai se converter e vai ser salvo. Sabe por quê? Porque Deus ele vê o coração. Tem pessoas dentro da igreja que tem mais de 50 anos de pastor e o coração é imundo, é um mentiroso, é um lobo, um ladrão, um salteador, é um fariseu. É um sepulcro caiado, que nem Jesus fala, sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? É a cova do cemitério que é pintadinha por fora e quando você abre só tem carniça. Isso é o sepulcro caiado. E dentro da igreja evangélica está cheio. Eu sou pastor e eu falo com toda certeza. O que tem de idolatria dentro da igreja evangélica tem muito mais do que quem está no mundo, irmão. Nós somos uma vergonha para quem está no mundo hoje em dia. Infelizmente, eu não posso esconder a verdade. Eu não posso me esconder atrás da Bíblia, irmão, e falar que eu sou santo, não. Não posso. O maior pecado é o meu. Sabe por quê, meu irmão? Porque você que está me ouvindo aí, às vezes você não é convertido, né? Então você não conhece a palavra, o que você fizer tá bom, Deus perdoa. Agora eu não, eu conheço a palavra, como é que eu vou pregar aquilo que eu não vivo? Como é que eu vou pregar aquilo que eu não vivo? Enganando as pessoas. É o que tem dentro da igreja evangélica hoje, infelizmente. Infelizmente é isso aí, mentira, um falso evangelho. A própria palavra diz que ia chegar o momento que Satanás ia se transfigurar até no anjo de luz para corromper os escolhidos. E o que tem dentro da igreja evangélica é diabo pregando a palavra.
não é cristão. Tem jeito de crente, fala como crente, anda como crente, mas é o demônio. Se tem um lugar onde tem demônio é dentro da igreja evangélica, infelizmente. É uma cobiça por dinheiro, por status, por poder. Sabe aquele louvor, evangelho dos fariseus? Aquilo é a pura verdade. É um bando de fariseu. E eu não estou aqui na rede social para agradar ninguém, infelizmente. Se quiser gostar de mim, gosta. Se não quiser, meu amigo, para mim, tanto faz. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar o Senhor. Eu não posso ocultar a palavra do Senhor para agradar pessoas que têm dupla personalidade. É o que tem hoje dentro da igreja. Pessoas com dupla personalidade. Para você ter uma ideia, tem igreja aí que eu prego uma vez só. Porque isso que eu estou falando na rede social, eu falo em cima do altar. Em cima do púlpito. Altar não, porque não existe mais altar, é em cima do púlpito. E eu falo isso para todo mundo ouvir dentro da igreja, se Deus me dá uma palavra assim. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para agradar o homem. Eu estou aqui para agradar a Deus e pregar a palavra pura e simples. O evangelho da salvação. Sabe o que diferencia eu de Deus? É porque eu conheço aquilo que você me mostra. Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele conhece o íntimo da sua alma. Cada lágrima que você derramou, Deus sabe o que você queria dizer. Você não precisa orar, gritar, espernear, não. A palavra de Deus diz que se você não sabe orar, rezai o Pai Nosso. Se você não sabe rezar o Pai Nosso, fique em silêncio. A melhor oração depois do Pai Nosso é o silêncio. Mais ouvir e menos falar. Então, meu irmão, Deus, ele conhece cada lágrima sua. Não permita que ninguém desqualifique você como servo do Senhor ou como ser humano nessa terra. Ninguém nesse mundo é melhor do que ninguém. São escolhas da nossa vida que nos permite sofrer. Deus, ele não tem nada a ver com nossos problemas, não. Deus não tem nada a ver com o nosso problema. Escolhas da nossa vida definem o nosso caráter. Infelizmente é isso aí. E nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos na nossa vida. Terceiro ponto. O evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelo apóstolo em Jerusalém. A mensagem de Paulo, meu irmão, como já dissemos, era a mesma dos apóstolos, Mas o público era diferente. E os apóstolos de Jesus de Jerusalém reconheceram o ministério de Paulo e a mensagem que ele pregava. O apóstolo comenta que deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, como diz Gálatas 2:9. E aqui eu levo vocês a pensar um pouquinho. Que tipo de evangelhos estamos ensinando e pregando? Você que está aí nessa live, que é pastor, que eu já vi que tem um monte de pastores aí nessa live. A maioria das pessoas que me seguem no TikTok são pastores. E essa pergunta é para vocês aí, pastores, obreiros. Que tipo de evangelhos estamos ensinando e pregando? Que tipo? Como Paulo devemos pregar a verdade. Nós devemos mostrando que a salvação é pela fé em Jesus, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Paulo, ele não conta a sua história para impressionar os Gálatas. Ele não o faz com o objetivo de comover os seus leitores, não. É sim para mostrar que ele tinha a autoridade para pregar, ele tinha autoridade para defender o evangelho aos gentios. A circuncisão, as circunstâncias ruins que foi preciso enfrentar, não ditaram como Paulo que escolheu vivê-las. Seu serviço a Cristo lhe trouxe, meus irmãos, lhe trouxe tristeza,
privações e pobreza, mas em meio a todas essas circunstâncias, nunca perdeu a vista a perspectiva divina. E este conhecimento permite que se regozijasse nas tristezas, percebendo que através de sua pobreza trouxe a riqueza do céu para as almas empobrecidas. Embora, meu irmão, o mundo ouvisse como não possuidor, nada, não possuindo nada, Paulo, ele sabia que possuía todas as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios 1:3. Relembrando o passado, Paulo ele começa a relembrar o passado, escolhido por Deus. Paulo fora escolhido mesmo com o seu currículo questionável. Antes de conhecer Jesus, o que ele fazia como perseguidor da igreja é relatado por ele mesmo quando discursava ao rei Agripas. E havia recebido o poder dos principados, dos principais dos sacerdotes, não é? Encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Atos 26:10. Então Paulo ele fala aqui com o rei Agripa. Paulo se volta contra os seguidores de Jesus e, com autorizações dos líderes judeus, prendeu muitos crentes e deu seu voto favorável até para a execução de alguns deles. Ele ainda acrescenta: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecidos demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Atos 26:11. Como se fosse pouco o que havia feito, ele se recorda de que utilizou as sinagogas como ambiente de castigo aos seguidores de Jesus e fez com que crentes chegassem a blasfemar do nome do Salvador. Ele não limitou suas perseguições a Jerusalém, não. E relata que perseguiu cristãos até em cidades que não faziam parte dos limites de Israel. É possível ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres religiosos e mesmo assim detestar Jesus e a sua igreja. Não é? Dias em Jerusalém, Paulo menciona que esteve 15 dias em Jerusalém e nesses dias esteve com Pedro e Tiago. Não nos é dito muito acerca desse tempo, mas a menção dos nomes de Pedro e Tiago é importante por serem colunas da igreja. Gálatas 2:9. Os que se opuseram a Paulo até poderiam ignorá-lo ou descredibilizá-lo, mas em vez disso, não somente, meus irmãos, não somente o receberam, como também reconheceram que os gentios poderiam ser alcançados pela sua pregação. Era uma forma clara de dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém. Pedro e Tiago, como vimos, Paulo faz menção de Pedro e Tiago, homens de Deus que lideravam a igreja em Jerusalém. Essa menção fez com que os Gálatas eles fossem informados de que o apóstolo ele conhecia os ministros de Jerusalém e que a respectiva eles não se consideravam superior a ele e pode não ter sido ordenado o apóstolo por eles, mas nunca os desprezou, pois na época em que ele começaram o ministério, o apostólico Paulo nem mesmo era convertido, razão pela qual jamais poderia ser apóstolo no lugar de Judas. Deus havia reservado uma outra perspectiva ministerial para Saulo. E pensa um pouco, meus irmãos, é possível ser uma pessoa religiosa e mesmo assim detestar a Jesus e a sua igreja? E aqui nós temos um ponto muito importante.
A vida de Paulo antes da conversão é um exemplo de que isso é possível. A vida de Paulo é um exemplo do que isso é possível. É possível você ser um cristão e detestar o evangelho, porque Paulo ele era cristão, ele era judeu, ele era zeloso da palavra, mas ele detestava Jesus, ele detestava o evangelho a ponto de perseguir a igreja. É possível. O que tem de pessoas que se diz cristão e detesta Jesus, está dentro da igreja, no altar, por causa do dinheiro, por causa do poder, não por causa da palavra. E tem muitos, milhares de pessoas assim, milhares de líderes assim. Detesta Jesus, mas é zeloso da lei. É possível. Você está dentro da igreja, pregando a palavra e detestando Jesus, perseguindo. É possível. E nós temos aqui como exemplo os judeus, não é? A diferença de uma vida transformada. Vamos entender aqui a vida transformada de Paulo. Paulo, ele desconhecido da Judéia, em sua defesa, o apóstolo comenta que não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. É diferente do que temos em nossos dias, onde as redes sociais elas costumam expor os fatos dos donos de perfis, tornando conhecido no primeiro século. Uma pessoa só seria conhecida se aparecessem presencialmente em um lugar, se fosse uma figura pública ou se fosse conhecida, não é, anteriormente. Apesar de não ter sido o rosto manifesto, Paulo sabia que a sua fama de perseguidor chegaria a vários lugares, inclusive na Judéia, não é? Então, meu irmão, uma vida transformada, que poder é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Por quais experiências uma pessoa pode passar e fazer com que ela adquira um novo hábito, uma nova perspectiva de vida. Meus irmãos, existem formas humanamente falando com as quais uma pessoa muda, como a de conclusão, não é, de um curso superior, a maternidade, a formação militar ou mesmo um desafio profissional. Em nossos dias, meus irmãos, muitas pessoas tomam tempo em nossos cultos contando quanto tem oportunidades, não é, sobre o seu passado. Passam bastante tempo falando as coisas que cometeram e deixaram pouco espaço para falar o que Jesus fez. Não é? Então as pessoas falam, passam muito tempo comentando da sua própria vida, do seu passado, mas não falam o que Jesus fez. Se observamos, né, os escritos do apóstolo, ele menciona, sim, parte da sua história, mas somente quando estritamente necessário. As cartas de Paulo no Novo Testamento se ocupam extensivamente não da sua vida pessoal, não é da sua vida pessoal, é do que ele era ou fazia antes do Evangelho, mas sim do poder de Deus em sua vida e da forma como esse poder estava disponível para salvar e transformar todos os homens. Não é difícil qualificar uma pessoa pelas coisas que ele faz ou que ele fez ou faz. Paulo, ele tinha sido um perseguidor até que se encontrou com Jesus. Não foram poucas as mazelas que ele cometeu, não foram poucas contra os santos, não é? Contra os santos, e num primeiro momento a sua conversão, meus irmãos, foi colocada em dúvida, mas ele foi paciente e deixou que Deus tratasse do seu passado. O que as pessoas dizem acerca de você? O que as pessoas dizem acerca de você? Paulo disse que os irmãos da Judéia glorificavam a Deus pela vida dele. Em que aspecto residia a alegria daqueles irmãos? Meus irmãos, no fato
de que a fé em Jesus Cristo havia alcançado ali o coração do perseguidor e que ele estava anunciando a fé, apesar da fama, meu irmão, que ele havia adquirido como algoz dos santos. Deus ali havia moldado a sua história de perseguidor para perseguido. Paulo era, meu irmão, um fariseu que encontrou o seu Messias e defenderia a sua mensagem até a morte. Enquanto a igreja era perseguida por Paulo, Deus estava trabalhando. Foi ele que conduziu Saulo para a estrada de Damasco. Os irmãos daquelas localidades já sabiam da sua fama, mas o que parecia ser uma extensão da perseguição dos crentes, porque que residiam em Damasco, seria o ponto final na vida do perseguidor, que seria transformado em perseguidor por causa do evangelho. Pense, os inimigos de Paulo, meus irmãos, conheciam o seu passado e tentaram colocar isso em foco para desqualificar o apóstolo e sua mensagem. E um ponto importante aqui Paulo não ocultou o seu passado, não, aos Gálatas, mas quando ele conta parte de sua vida, o faz para exaltar o poder transformador do evangelho em sua vida. Então Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. O perseguidor passou a ser perseguido. Deus, ele transformou a vida de Paulo. Jesus teve um encontro ali com Saulo a caminho de Damasco, não é? Muitos dizem que o nome de Paulo foi mudado. Não foi mudado, tá? O nome de Paulo nunca foi mudado. O nome de Saulo nunca foi mudado. O que acontece ali é que Paulo, ele tinha dupla cidadania, tá? Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo, ele era hebreu e era grego, tá? Paulo, ele era hebreu, no tanto que ele estudou aos pés de Gamaliel, e era grego. Então, grego Saulo, hebreu Paulo, tá? Então, grego Saulo, né? E Paulo, né? Então, Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Paulo não ocultou seu passado, não. Ele comentava, ele falava na Gálatas, ele falava o que ele fazia nas pregações dele. Muitas vezes ele falou que ele era perseguidor, que quando estavam matando o mártir Estevão, ele estava ali, né, aos pés, e permitiu a morte do apóstolo Estevão, né? Então Paulo, ele não oculta. Só que ele fala mais do que Jesus fez nele do que ele fez para a igreja. Paulo, ele não coloca o foco no que ele fazia. Ele colocou o foco no que Jesus fez na vida dele. E é isso que nós devemos fazer, irmão. Colocar o foco não é no que você era, é no que Jesus transformou você. Eu era terrível. Eu era, meu irmão, terrível. Tem coisas aqui que eu não posso falar na rede social, porque senão essa live para de funcionar, de tanta coisa difícil que eu fiz. Eu era difícil demais. Mas eu não posso ficar falando o que eu era. Eu tenho que falar o que eu me tornei, né? Testemunha para edificar a igreja, não é? Eu tenho que falar mais o que Deus me transformou do que eu era, não é? Então era isso que Paulo fazia. Paulo, ele falava mais de Jesus do que dele mesmo. Amém? Meu irmão, nessa lição estudamos uma parte da vida de Paulo. E isso se deu porque foi necessário, não é, mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado àquelas igrejas. Paulo nunca se esqueceu das atrocidades cometidas por ele contra a igreja de Deus, mas também ele deixou claro que a graça do Senhor o salvou e que o seu apostolado era um sinal do poder transformador e não da lei, mas do evangelho. A lei não transformou. O que transformou Paulo foi o evangelho. Amém? Esta é a mensagem, o estudo sobre a vida de Paulo, né? Espero que essa mensagem possa
alcançar os corações de vocês e que vocês possam entender aquilo que foi falado. Se assim Deus permitir, amanhã nós vamos falar sobre o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. O encontro em Jerusalém e os falsos irmãos é a quarta lição do livro dos Gálatas. Amém? Então amanhã vai ser uma aula muito legal, muito interessante. Nós vamos aprender como identificar um falso irmão dentro da igreja. Amém? Então essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração. Que Deus abençoe todos vocês grandemente. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar, já deu 1 hora de live aqui, vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, agradeço a Ti por o privilégio de ministrar a Tua palavra. Meu Deus, que essa mensagem possa alcançar os corações. Obrigado, Deus, obrigado por cada pessoa que ouviu pelo menos um trecho dessa palavra e que eu sei que essa palavra ela vai fazer efeito e que nós aprendemos muito sobre o chamado de Paulo. Assim como Paulo, nós temos que falar não aquilo que nós éramos, mas aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nós temos que mostrar não o que nós éramos no passado, mas sim o que nós passamos a ser depois que o Senhor tocou com o seu amor sobre os nossos corações. Obrigado, Deus, porque só eu sei o que eu era e só eu sei o que eu me transformei hoje. Por causa de Ti, Senhor, por causa do Senhor, me tocou, me encontrou no meio da multidão e teve misericórdia da minha alma. Muito obrigado, Deus. Eu sei o risco que eu era para a sociedade, em nome de Jesus, mas o Senhor me transformou, o Senhor me deu uma nova chance para eu estar aqui nesse momento pregando a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho. Obrigado, Deus, abençoa a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, de cada um que vai ouvir, derrama o Teu poder, a Tua graça sobre a vida de cada ouvinte nessas redes sociais. Derrama o Teu poder, a Tua glória sobre a vida de cada um, que o Senhor venha dar um ótimo final de semana para cada um dia de trabalho, uma família abençoada, um lar abençoado, Senhor. Se tiver alguém aqui que estiver passando por problema de enfermidade, que o Senhor venha com a cura, e se o Senhor não curar, Senhor, que o Senhor venha dar estratégia para que ele possa passar por esse problema na área financeira, na área da saúde, dentro do casamento, com um filho. Eu sei que muitos são as aflições do Teu povo, mas a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas novas e grandes que você não sabe. Meu Deus, a Tua palavra também diz, aquele que clama, Senhor, é ouvido. O meu povo clama, Senhor, que essa igreja possa clamar por Ti e o Senhor possa responder cada clamor. Só o Senhor sabe, Senhor, cada lágrima que os Teus filhos são derramados, o Senhor sabe os problemas que eles estão passando, as dificuldades, Senhor. Eu, meu Deus, não posso fazer nada por ninguém. Eu não posso fazer nada, Senhor, por ninguém, mas o Senhor pode. O Senhor pode transformar a vida. O Senhor pode tocar na mente agora dessa pessoa que está, meu Deus, tentando parar, está desanimado, está passando por problemas. Meu Deus, o Senhor é a solução para a vida dos Teus filhos. O Senhor é aquele que acha a ovelha perdida e traz de volta. O Senhor é aquele que vai à casa até encontrar a dracma perdida. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, derrama o Teu poder e a Tua glória sobre a vida desse que está ouvindo essa mensagem agora, e que o Senhor venha com resposta aos corações aflitos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de todos vocês, que o Espírito Santo possa habitar dentro do coração, dentro do lar, aonde vocês chegar, que as pessoas podem ver a real mudança de cada um de vocês, amém? Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima, tchau!